Parabéns a Uzi pelo seu aniversário. Nós aqui estamos nos integrando através da Casa do Caminho, da Caridade, da Fraternidade, localizada no Morumbi, São Paulo. E nós aqui ficamos incumbidos de falar um pouco sobre o capítulo 29 do Livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades Espíritas, né? Esse é um tema em que nós vamos abordar, segundo o Livro dos Médiuns, segundo como Allan Kardec escreve, de forma a nós nos localizarmos e compreender como nós devemos tirar o maior proveito possível das reuniões. Então, as reuniões, elas em geral, elas servem para a gente não ficar sozinhos, avaliando situações que nós precisamos de ajuda, né? E também porque é um preceito até dito por Jesus, né? Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, as reuniões em geral servem para a gente trocar ideias. Nesse capítulo fala-se também sobre as sociedades propriamente ditas, fala sobre os assuntos de estudo e dá um toque sobre rivalidades entre as sociedades espíritas. Na época, Kardec já escrevia sobre isso. As reuniões, em geral, elas têm essas vantagens de tomar parte, de se esclarecer. Então, o que o Espiritismo mais prima é pelo instruí-vos, como diz, né? Amai-vos é o primeiro mandamento, instruí-vos é o segundo. Então, a gente troca de ideias, né? Releva situações aí que possam suscitar dúvidas. A gente está, a maioria de nós, em contato com um mundo invisível aos nossos olhos, então a gente não sabe realmente o que está ali, mas isso nós vamos aprender a avaliar, né? A reunião ela precisa ser proveitosa, ela precisa dar frutos desejáveis. Requerem algumas condições especiais que a gente vai examinar, né? E não é uma reunião simples, ordinária, né? Então, cada reunião tem um todo coletivo, né? Então, cabe a esse todo coletivo tomar as precauções, preservar dos mesmos escolhos que os indivíduos, né? Muito bem. Elas apresentam caracteres muito diferentes, conforme o fim com que se realizam, né? Então, Kardec fez uma divisão segundo o gênero da reunião. Ele chamou algumas reuniões, ele dizia que eram frívolas, outras experimentais e outras instrutivas, né? Pelos próprios nomes dá para se ter uma ideia do que seja uma reunião frívola, uma experimental e uma reunião séria, né? As reuniões frívolas são pessoas que se unem lá para ver o lado divertido de manifestações dos espíritos e tudo mais. E essas reuniões, então, tem aí alguns espíritos que fazem brincadeira, fazem graça, né? Acham engraçado as pessoas se assustarem com alguns fenômenos e tudo mais, né? Então, quem é que se aproxima? Quem é que faz esse tipo de reunião, né? São pessoas não sérias no assunto, neste assunto, né? Que não levam a sério, tá tudo bem para eles ir ali e passar um tempo, né? Como na época de Kardec tinha lá as reuniões de salão lá, com as manifestações espíritas materiais, né? De mesas girantes e tudo mais que a gente já estudou aí durante a doutrina. Então, os espíritos ali, os encarnados e os desencarnados, estão se divertindo, pode dizer assim, né? Estão lá
brincando. E aí, nesse tipo de reunião, vem perguntas banais, né? Ou então pede-se para o espírito prever o futuro, né? Pedindo números da loteria, por exemplo, sei lá, né? Adivinhar a idade, né? Ou quanto cada um tem no bolso, revelar segredinhos, né? Então, coisas sem importância relevante, né? Então, não tem consequência a não ser que esses espíritos que se aproximam deles são espíritos levianos, têm a sua inteligência, né? Têm a sua perspicácia, e aí, de bom humor, aí eles frequentemente entram nos fatos muito curiosos de que o observador pode tirar proveito, às vezes até, né? Ou não. Aquela pessoa que só viu esse tipo de reunião e julga todo o universo espírita por essa reunião, vai ter uma ideia falsa. Claro, como se quando uma pessoa chega num lugar e ela só conhece a pracinha, né? Só conhece algumas quadras de um grande centro urbano e ali ela tira as conclusões dela. Então não vai ser uma conclusão muito correta em relação à realidade, né? Então, pelo bom senso, a gente já sabe que espíritos elevados, iluminados, não vão aparecer nessas reuniões, né? Porque eles não podem perder esse tipo de tempo com isso. Então, vai aparecer lá espírito leviano. Do mesmo modo que se você fosse fazer uma reunião para fazer graça, você contrataria um palhaço, um saltimbanco, um contador de piadas, não sei. Então, espíritos com elevação, com um propósito sério de instrução, não vão misturar isso, né? Bom, o segundo tipo de reunião é a reunião experimental, né? Que é aquela que tem o objetivo principal as manifestações físicas espirituais. Para muitas pessoas, né, acaba sendo mais um espetáculo de curiosidade do que um espetáculo instrutivo, né? Os incrédulos saem delas mais admirados do que convencidos. Quando ainda outra coisa não viram, se voltam inteiramente para a pesquisa dos artifícios. Nada percebendo de tudo aquilo, de boa mente imaginam a existência de subterfúgios. Então, como é que você vai? O Espiritismo não tenta fazer prosélitos, né? Não está aí para convencer ninguém. As pessoas que têm que se convencer de que elas precisam evoluir, estudar, trabalhar no bem. Essa é a tônica, né? Então, alguns compreendem de antemão a possibilidade dos fenômenos, a observação dos fatos positivos, e aí eles têm lá uma convicção. E aí, se houver algum subterfúgio, eles acharão condições de descobri-los. As experiências desta ordem trazem uma utilidade que ninguém ousaria negar, visto terem elas que levaram à descoberta das leis que regem o mundo invisível. Então, para muita gente, constitui poderoso meio de convicção. Mas, por outro lado, o que é a fé? Se não crer naquilo que não se pode ver nem provar, né? Então, até que ponto precisa ter esse tipo de manifestação ainda hoje, né? Então, só porque não logro iniciar a quem quer que seja na ciência espírita, a simples inspeção de um mecanismo religioso não torna conhecida a mecânica de quem não sabe essas leis, né? Então, sempre é bom ter método, prudência, né? Que daí sempre haveriam resultados melhores. Já o terceiro tipo de reunião, que é a reunião instrutiva, essa tem um caráter muito diverso dos demais, né?
onde se pode aí ter um verdadeiro ensinamento, né? Então, obviamente que Kardec neste capítulo do livro ele deu mais ênfase para essas reuniões, né? Então, uma das coisas é que elas são reuniões sérias, né? Sérias mesmo. Os espíritos, se desejam, são de natureza especialíssima, né? Não se aliam a qualquer coisa trivial. Então, quem quiser obter boas coisas precisa dirigir-se a bons espíritos. Você precisa ter clima, precisa ter intenção disso, porque os sentimentos no espírito eles são mais transparentes, né? Então não é simplesmente evocar os bons espíritos. A condição expressa é que os assistentes estejam em condições propícias para que eles assintam em vir, né? Então espíritos superiores não vão em assembleias de homens levianos superficiais, né? Como não iriam vivos. As pessoas sérias não se prestam a isso, né? As encarnadas. Então, uma reunião espírita só é verdadeiramente séria quando cogita de coisas úteis, com a exclusão de todas as demais, né? Se os que a formam aspiram a obter fenômenos extraordinários, por curiosidade ou passatempo, talvez compareçam espíritos que os produzam, mas os outros vão se afastar daí. Então tem isso também, né? Bom, qualquer que seja o caráter de uma reunião, haverá sempre espíritos dispostos a secundar as tendências dos que as componham. Então, se o caráter da reunião é leviano, são espíritos levianos. Se é um de experimentação, são espíritos que querem ali aparecer, mostrar alguma coisa. E se é uma reunião séria, então são espíritos de outra natureza. Certamente são aqueles que tendem a nos dar ensinamentos importantes, sérios, né? Então, é isso. Não tem divertimento, né? Não é para ter divertimento, é para ter um respeito, uma dedicação honesta, né? E sim, se houver manifestações físicas, elas têm que ter a sua utilidade, né? Então vão às sessões experimentais os que querem ver, vão às reuniões de estudos os que querem compreender, entender, estudar, né? É desse modo que uns e outros vão lograr aí a sua instrução espírita, tal qual fazem os estudantes, por exemplo, de medicina, que vão a cursos e a clínicas. Então, não dá para ir só no curso, não dá para ir só na clínica, né? Precisa ter as duas coisas para você, então, exercer medicina de forma competente, né? A instrução espírita não é só ensinamento moral que os espíritos dão, mas também estuda os fatos, né? As coisas ainda que estão não esclarecidas na natureza e tudo mais, então ali, né, eles tratam disso também, né? Olham todos os fenômenos, pesquisam as causas, né, a comprovação do que é possível e do que não é, uma observação de tudo que possa contribuir para o avanço da ciência. Afinal de contas, o Espiritismo tem essa veia científica, né? Não aceita aí milagre, coisa nenhuma dessa natureza, né? Então, seria enganar-se crendo que os fatos se limitam aos fenômenos extraordinários, que só são dignos de atenção os que mais fortemente impressionam os sentidos. É bem isso, né? A cada passo eles ressaltam das comunicações inteligentes e de forma a não merecerem ser desprezados por homens que se reúnem para estudar. Então, aí que está, a intenção está dentro de nós e ela é vista, né? Então, a gente tem que compreender isso, que ponto que a gente está na doutrina, né? Que momento a gente está. Se a gente crê em Deus sem ter visto Deus, se a gente crê em que Jesus é Jesus sem ter visto Jesus, já
já nós vamos começar a compreender alguns fenômenos, né, mesmo cientificamente, claro, mas alguns fenômenos que até então a gente falava, isso aí é milagre, isso aí é impossível, isso aí é fora da natureza, né? Então, tudo tem um princípio que pode ser conhecido ou não, né? Então, as reuniões de estudo, elas são de utilidade para os médiuns de manifestações inteligentes, para aqueles que seriamente desejam aperfeiçoar-se, e que a elas não comparecem dominados por presunção, né? Um dos grandes tropeços da mediunidade é a obsessão, né? Que a gente já também estuda bastante no Espiritismo, e a partir da obsessão, os vários estágios que ela atinge até a fascinação, né? Então, eles podem iludir-se de muito boa fé, os médiuns, né, com relação ao mérito que alcançam. E aí tem que tomar cuidado com os espíritos enganadores, né, que aí estão lidando como se fosse com uma pessoa que enxerga e outra que não enxerga, né, que é um cego, por exemplo, né. Então, o médium que não se deixa fiscalizar, ele tem que tomar cuidado, né? Até se ele fica aí averso a quem quer que eu possa esclarecer, né? E aí o que acontece com esses espíritos que estão ali em volta desse médium? Eles tentam isolar esse médium, e aí ele entra no estágio de fascinação, e aí levam esse médium, os espíritos levam esse médium a aceitar tudo o que eles queiram. Então a gente sempre tem que questionar, nós como espíritas e nós como médiuns, né, nós como trabalhadores, né, é um perigo, né? É um perigo, verdadeiro perigo, quando a gente chega nesse ponto, né? Então tem que ser análise praticada por pessoas benevolentes, desinteressadas, né, que olham tudo com sangue frio, com imparcialidade, as comunicações, para abrir os olhos do médium, né, e fazer perceber ele por si mesmo, né, se ele não puder ver. E o médium ter essa abertura de se questionar e de receber essa instrução dos demais, né, a crítica, né, tentando ali construir uma confiança de que o espírito não vai fazer o que quiser com ele, não, né? O espírito vai ter que, primeiro, se ele é sério, se ele está com boa intenção, né? Então o espírito não vai chegar nele tão facilmente, né? Então, agora, se acha que se o médium se acha, né? Então, se ele se acha a luz perfeita, né? Então aí ele está subjugado, né? Se ele toma mal as observações que são feitas à mediunidade, se ele as repele, se ele se irrita ao ouvi-las, né? Então, já é um sinal para nós que estamos observando de que esse médium está aí sendo manipulado, né? Ou fascinado, né? Até, né? Então, é importante estudar por causa disso. O médium precisa estudar, precisa ler, estudar a doutrina, ler os livros, né, para ele ter esse, vamos dizer assim, esse arcabouço de coisas, né, de tal maneira a não ser enganado, mesmo que isso seja na maior boa fé, né. Então é isso, ele ser modesto, recorrer aos outros, de acordo com esses dois adágios aí, né? Quatro olhos veem melhor do que dois, né? E ninguém é bom juiz em causa própria, é o ditado, não é isso? Então, é de grande utilidade o médium nas reuniões, desde que se mostre bastante sensato para ouvir as opiniões, né, de pessoas até às vezes mais esclarecidas do que ele, né, que vão ver os matizes, muitas vezes delicados, por onde trai o espírito e sua inferioridade. Então, todo médium que deseje não ser joguete deve, portanto, procurar produzir em reuniões sérias
levando-lhe o que obtenha em particular, aceitar agradecido, solicitar mesmo o exame crítico das comunicações que receba, né? E as pessoas precisam ter essa liberdade também. Isso é bom a gente colocar, quando a gente vai começar um trabalho desses, em reuniões espíritas, já colocar, falar, olha, aqui nós não estamos perseguindo ninguém, não estamos caçando cabeça de ninguém, nós apenas estamos aqui tentando ser críticos na acepção da palavra, para que nós não sejamos enganados, nem nenhum médium, nem nenhum que esteja aqui na reunião espírita, né? Então, ele é responsável por aquilo que sai da boca dele, o médium é responsável pelo que ele escreve, né? Então, a gente só vai olhar isso, né, sem irritação, olhar com aquela história de sem amor próprio, nada disso, né? Com frieza, com clareza, à luz da doutrina, né? O que está sendo nos colocado? Porque tem o bom poeta, tem o mau poeta, tem um bom escritor, tem um mau escritor, tem aquele que escreve aquilo que vem à cabeça dele, tem aquele que escreve aquilo que ele acha que é sensato, né? Então, muitas vezes a mediunidade de intuição, ela põe esse filtro, né? Ela põe esse filtro, mas é bom que a gente consiga com o tempo ir vendo que aquilo não é do médium, aquilo é realmente uma comunicação de espíritos, né? Um médium que esteja obsediado ou fascinado é mais nocivo do que útil. Então, a reunião não deve aceitar um médium assim, né? Então, se já colocou observação suficiente, né, de modo impossível a equivocar acerca de caracteres de obsessão, se o médium não puder reconhecer por si mesmo, se ele aceita isso, ok. Se ele não aceita, a gente vai ter que tomar alguma atitude, porque senão a reunião vai começar a ter ali visitantes, espíritos, né, de outra natureza que não aquela de esclarecer, né, de ensinar, de concluir coisas importantes para a nossa evolução, para o nosso entendimento, né? O objetivo dessas reuniões deve consistir em afastar esses espíritos mentirosos, né? Então, os médiuns, pela qualidade dos médiuns, a gente vai entender, né, como que seriam esses espíritos aí, né? Bom, tem um item que o Livro dos Médiuns cita, que é o número 231, sobre a influência do meio, né? Então, depois, quem quiser pesquisar, o item número 231 do Livro dos Médiuns fala sobre essa influência do meio, né? Imagina-se que cada indivíduo está cercado de certo número de acompanhantes invisíveis, que se identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Diz-me com quem andas e te direi quem és. Tem essa informação aí. Então, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos, que eles são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, eles podem então exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influências boas ou más, ou ruins, né? Uma reunião, digamos assim, que fosse perfeita, em que todos os assistentes estivessem possuídos de igual amor ao bem, né, e só trouxessem consigo bons espíritos. Na falta da perfeição que nós estamos, né, no estágio de imperfeição que nós estamos, a melhor reunião será aquela em que o bem suplante o mal, né? É isso, tem que ter essa lógica aí, né? Uma reunião é um ser coletivo, segundo Kardec, né, cujas qualidades e propriedades são a resultante dos seus membros. Então, é como se fosse você comparar um galho com um feixe de galhos amarrado, né? Um feixe de galhos tem mais resistência do que um galho sozinho para quebrar, por exemplo, né? Então, quanto mais homogêneo for, né, melhor, mais resistentes ficam aos ataques de espíritos
menos evoluídos e mal intencionados. Bom, facilmente se compreende o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Então nós, na força coletiva, nós achamos meios mais eficazes, eficientes de produzir boas reuniões, lógico, desde que esse coletivo esteja voltado para uma intenção séria, honesta, né? E sem melindres. Né? Os espíritos, eles são atingidos pelo pensamento como a gente é atingido pela voz. Né? Então, 20 pessoas unidas com a mesma intenção terão necessariamente mais força do que uma só. Né? Mas todos esses pensamentos têm que estar concorrendo para o mesmo fim. Né? Eles têm que vibrar ali em uníssono, né? Para que se confundam, por assim dizer, em um só, né? Para não alterar a concentração. Né? Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, ele vai ficar mais à vontade ali, né? Sabendo que isso aí vai encontrar pessoas vibrando como ele, né? Então, quem acompanha essas manifestações de espíritos inteligentes vai se convencer dessa verdade. Né? Se os pensamentos forem divergentes, aí vai dar um choque de ideias desagradável ao espírito, conseguinte, prejudicial à comunicação. Então o espírito não vai ficar à vontade de se comunicar daquela maneira. O mesmo acontece com uma pessoa que tente falar perante uma assembleia, e se ele percebe que ele foi receptivo, né, que as pessoas foram receptivas, ele vai se sentir simpatizado, benévolo, né? A impressão que ele recebe reage sobre suas próprias ideias e dá mais vivacidade a ele na hora que ele está lá falando, tudo, as pessoas estão concordando com ele. Então tem isso, né? Essa unanimidade desse concurso de pensamentos, né, exerce sobre ele uma espécie de ação magnética. É isso. Os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, então muito mais fortemente do que esses, sofrem sem dúvida a influência do meio. Né? Toda reunião espírita deve tender à maior homogeneidade possível. Né? Aqui entendido que a gente está falando que se deseja chegar a resultados sérios e úteis, verdadeiramente úteis. Né? Agora, se o que se quer é só obter comunicações, sejam essas de qual natureza for, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, então desnecessário se tornam todas essas precauções. Mas então ninguém tem que se queixar da qualidade do produto, não é isso? Né? Se a gente não faz escolhas, se a gente não faz aí um esforço, né? Então vem o que vier, então vai vir o que vier. Né? Então a gente precisa pensar no recolhimento, na comunhão dos pensamentos, né, que são as condições essenciais de uma reunião séria. O número excessivo de assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Então, quanto maior o número de pessoas numa reunião, mais difícil chegar a um termo, a uma coisa homogênea, né? Você vai ali chegar, sempre vai ter quem discorde, quem pensa diferente, quem não está bem ligado naquele dia, né? Tem isso também, né? Mas o Espiritismo não coloca aí, no Livro dos Médiuns, não fala em número limite absoluto, né? Então, olha, tem que ter tantas, tem que ter... Não. Né? Tem que ser pessoas que estejam suficientemente concentradas e atentas para estarem em melhores condições, né, do que estariam outras distraídas e barulhentas. Né? Quanto maior for o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Isso é lógico. Até fisicamente, né, quando a gente faz uma reunião aqui, presença com pessoas, né, encarnadas, né, se é um número muito grande de pessoas, realmente é mais difícil de se entender isso.
quando há poucas pessoas, então é mais favorável às comunicações mais velas pelos motivos que nós já comentamos aqui, né? Há ainda um outro ponto que não é menos importante, que é a regularidade das reuniões, né? Então, em todas, sempre estão presentes espíritos que poderíamos chamar frequentadores habituais, sem que com isso... Então, esses espíritos que são habituais, né, são os protetores, né, os que mais assiduamente se veem interrogados, né? Esse é um ponto importante, é essa regularidade, né? Então, os espíritos têm o que fazer também. Então, não é, poxa, vamos chamar ele aqui agora, vamos ver isso, vamos ver aquilo. Às vezes as pessoas, né, no começo do espiritismo, elas acham que tudo elas têm que consultar o espírito, né? Então, evocar o espírito, né? Então, isso não é legal. Por quê? Porque eles não estão à nossa disposição, né? Eles têm afazeres, eles têm as coisas deles, diante da evolução deles, e nós temos a nossa. Nós temos que viver a nossa vida, né? Então, as reuniões, é bom que sejam marcadas em dias e horários corretos, certos, sempre os mesmos, para que todos se preparem antecipadamente para comparecer. Espírito raramente vai faltar, se houver esse compromisso de dia e horário certinho, né? Também tem que ver, por exemplo, essa pontualidade para não virar um negócio aí doentio também, né? Porque aí também um defeito, seria uma falha do espírito, um defeito do espírito, né? Ficar de mau humor porque o sujeito chegou 1 minuto atrasado, 2 minutos atrasado. A gente mora numa cidade grande, por exemplo, tem problemas de trânsito, de deslocamento, um monte de coisa, né? Claro que a gente tenta manter o horário, como no trabalho nosso, né? A gente sai de casa no mesmo horário sempre, para poder chegar sempre no mesmo horário no trabalho. Mas tem dia que aconteceu um acidente que travou uma avenida, travou tudo, teve uma greve no metrô, uma greve de ônibus. Então, claro que esses casos são considerados. Só que nós, né, na maioria das vezes, precisamos ser pontuais, sim, né? Mas também não é aquela coisa, né? Se a exigência de pontualidade rigorosa for muito alta, né, a pontualidade seja muito rigorosa, também é sinal de inferioridade, porque isso é uma coisa pueril, né? Os espíritos também entendem, eles sabem do que está acontecendo. A gente procura fazer as coisas, né, tem que procurar fazer as coisas no horário certo, mas também não é aquele negócio, né? Chegou, você vira a cara, já muda ali o clima da reunião, quer dizer, já o sujeito está lá esperando, já bufa, já faz isso, já faz aquilo, já faz uma careta. Quer dizer, com que clima você vai fazer uma reunião assim, dessa maneira, né? O importante é a boa vontade, né? E a gente fazer as coisas, o que acontece fora disso, que a gente releve, né? Claro que também relevando se o sujeito chegar atrasado em todas as reuniões. Então é bom conversar com ele, falar, olha, nós estamos com essa dificuldade, você está com problema, você não consegue chegar a tempo, como que é? Vamos ver um outro horário para essa reunião, vamos esticar um pouquinho o horário. Aí conversando, né, sem entrar em extremos, né, chegar a um acordo, a uma conclusão, né? Então, nada mais prejudicial a boas comunicações do que ficar chamando a torta direito aí, né? Ainda mais quando se for um caso de uma fantasia, não for um motivo sério, né? Na hora que acontece alguma coisa muito grave, a gente já puxa o ai meu Deus, né? Porque, sei lá, está um perigo eminente, a gente acaba falando, ai meu Deus. E aí é uma situação, realmente, se tem um risco, tudo, ela é válida, né? Agora não ficar aí, né? Senão daqui a pouco começa a chegar espírito que não é aquele que a gente evocou, né? Que a gente está esperando, né? O Allan Kardec fala das sociedades, porque naquela época, então, o nome, né, das sociedades espíritas, né? Você usava muito o termo sociedades espíritas, né?
tudo o que se disse para uma reunião se aplica a uma sociedade naturalmente, né? E aí, só que ela tem algumas dificuldades especiais, né? Oriundas dos próprios laços existentes entre seus membros, né? Nas sociedades, pode ter que haver necessidade de uma hierarquia interna ali para poder delegar às pessoas aquilo que elas precisam fazer, né? Então, essa associação ela tem ali um pouco mais de critério, né, do que uma reuniãozinha, uma reunião com poucas pessoas, né? Então, colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividir essas pessoas numa sociedade, por exemplo. Então, tem que tomar cuidado com isso, com essa hierarquia, se o sujeito não quer mandar nas pessoas, tem tudo aquilo que a gente já sabe que acontece nas empresas formais no mundo, né? E aí a gente tem que tentar refrear esse tipo de atitude, né? Porque nós estamos, antes de mais nada, ali como irmãos espirituais, né? Irmãos espíritas, né? Em busca de conhecimento, de ciência, né? Então, isso não se justificaria, né? Então, tem que haver confiança mútua, né? Para atrair um ao outro, uma recíproca benevolência, né? Excluir o constrangimento, o vexame, a suscetibilidade, o orgulho, que se irrita a menor contradição, do egoísmo, né? Então, a pessoa aí assume uma posição numa casa espírita de liderança, porque precisa, às vezes, muitas vezes precisa, né? E aí ela começa a confundir as coisas, né? Então, esses sentimentos partilhados por todos, onde seus componentes se reúnem com o propósito de instruir, né, pelos ensinos dos espíritos, e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes ou para fazer cada um que sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas como também dissolúvel, né? A dificuldade, ainda grande, é de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista. Então, o interesse dos estudos pelo bem da causa, as reuniões espíritas devem tender antes a multiplicação de pequenos grupos do que a constituição de grandes aglomerações. Então a gente vê isso, né? As casas espíritas sempre são em tamanho moderado, poucas delas são muito grandes, a não ser aquelas que têm um trabalho assistencial muito forte, muito grande, mas para a reunião em si não precisa de muita coisa, né? Por quê? Porque esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, perguntando observações, podem formar um núcleo da grande família espírita, que um dia consociará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Nos agregados, pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos para que eles entrem. Silêncio, recolhimento são mais fáceis, tudo se passa com mais tranquilidade. As grandes assembleias, a gente já sabe que não dá intimidade, a variedade dos elementos que se compõem ali exigem sedes especiais, recursos, né, um aparelho administrativo, né, que é desnecessário em pequenos grupos, né. Bom, os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos a grandes flutuações, né? A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, porque a gente sabe que, né, o que está certo e vai seguir adiante do tamanho que seja, né? A dissolução do grupo menor, né, passa meio despercebida e tal, mas outros 20 se formam, né? Então, de um lado desmonta, de outro lado monta o outro, então vai assim, a gente vai aperfeiçoando, né? Bom, não esqueçamos que o espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, então é importante que a gente entenda, perceba, né? E não deixe eles sutilmente, eles fazem isso muito sutilmente às vezes, né? Penetrar entre todos os espíritas e criar ali disenções, né?
Bom, se uma reunião tomar um rumo ruim, então não terão as pessoas sensatas e bem intencionadas a ela presentes, né? Então, aí que tá, às vezes esse direito de falar, né? Então nos grandes grupos ele é mais difícil, né? E as pessoas vão aceitando pelo silêncio, então isso também não é bom, né? Agora, se a intenção é boa, ela nos anima, então todo mundo vai emitir sua opinião guardando as conveniências, a cordialidade, francamente, e não com subterfúgios. Alguns espíritos que malignos se insinuam nas reuniões, pelo próprio caráter que levam consigo perturbação toda a parte onde vão. Então, também tem os encarnados que levam essa perturbação. Cabe a gente contornar tudo isso aí, colocar cada um no intuito de fazer o melhor possível para que nós não tenhamos, né, luz difusa, né, e sim uma luz infusa. Bom, os espíritos não gostam de palavras inúteis, é isso que a gente precisa lembrar, né? A gente deve evitar as causas de perturbação, né? Os ocasionadores de perturbações não se encontram somente nos meios delas, mas também no mundo invisível. Então, também começa a perturbar aqui no mundo invisível vão aparecer os perturbadores, aqueles que são especialistas em agitar o negócio e fazer as coisas darem errado, né? Bom, então a gente não pode perder de vista que nós temos que ter a caridade no nosso coração, que é o maior antídoto de qualquer tipo de veneno aí, o sentimento de caridade, né, que vai abafar essas outras coisas. Dois meios eficazes de uma boa reunião, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores e mitificadores, né? Então, a boa oração atrai os bons espíritos, né? Agora, é isso que tem que ter clarividência bastante sensata para não se deixar ludibriar, né? A influência do meio é consequência da natureza desses espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Então, aí tem que ter a influência boa do meio, né? Nós temos nas reuniões algumas condições que resumem nos seguintes pontos: perfeita comunhão de objetivos e sentimentos, é uma coisa importante. Cordialidade, benevolência recíproca entre os membros, né? A ausência de todo sentimento contrário é a verdadeira caridade cristã. Como é que você gostaria de ser tratado? Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Um único desejo de se instruírem, de se melhorarem por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Esse é o desejo, né? Recolhimento, né? Muito bem. As manifestações físicas, conforme já foi dito, né, elas têm utilidade, abrem um campo vasto ao observador, né, e desdobram diante dos nossos olhos coisas importantes a se concluir, né. Então, essa é a parte que nós falamos sobre as reuniões. Sobre os assuntos de estudo, né? Então, ficar evocando parente, amigo, certas personagens célebres, essas coisas, para comparar a opinião de além-túmulo com quando elas estavam vivas, essas coisas são banalidades e futilidades que a gente deve evitar, né?
a gente pensa que o Livro dos Espíritos esgotou esse assunto. Allan Kardec fala isso. Não, não esgotou. Né? Então, tem o Livro dos Médiuns ainda com tudo isso e mais coisas aí na doutrina que nós precisamos elucidar. Essa história de evocar um homem ilustre, espírito superior, né? Então tem que tomar cuidado com que intenção está se fazendo isso, né? Então esses espíritos eles vêm por si só, não é porque a gente fica evocando, não. Depende só da nossa condição moral disso acontecer, né? E a gente ter aquele olho importante, né? De julgamento de alguma coisa, alguma comunicação com a assinatura de uma pessoa, um espírito aí renomado, né? Uma entidade aí muito conhecida, então tem que tomar cuidado, né? Os trabalhos de cada sessão pode ser da seguinte maneira: uma leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, né? Às vezes precisa passar livro, que o médium escreve ali, às vezes alguns garranchos, algumas coisas incompreensíveis no momento. Outros relatórios, correspondência, leitura das comunicações emitidas fora das sessões, narrativas de fatos que interessam o Espiritismo, uma matéria de estudo, né, com ditados espontâneos, questões diversas, as evocações, a conferência, o exame crítico e analítico das diversas comunicações e discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Bom, as sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações. A mesma coisa acontece, né, com as sociedades espíritas. Né? Há falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras de autores antigos e modernos. Né? Então, as sociedades religiosas meditam as escrituras. As espíritas devem fazer o mesmo. E aí vão tirar grande proveito disso. Muito bem. E finalmente, vamos traçar rapidamente as rivalidades entre as sociedades. Esses grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e que se entregam a estudos de manifestações físicas, têm cada um a sua missão. Nem uns nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do Espiritismo, desde que não se olhasse com bons olhos. É aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Então, todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para um objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Né? Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Então, cuidado com essas histórias de ficar com ciúme de um sujeito tá lá dando a contribuição dele e o outro achar, nossa, que cara metido, que cara isso, cara aquilo. Nada disso, né? Nós temos que estar acima dessas coisas aí, né? Quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhece a fraqueza deles. Então, nem sempre todos os espíritos que estão ali podem responder a tudo e ter condições de responder a tudo que a gente pergunta. Né? Mesmo que seja uma pergunta séria, uma pergunta que diz respeito à humanidade, ou que diz respeito à ciência, né? Ele tem as limitações dele. Não responde um espírito que não é leviano, não responde a tudo que lhe pergunta. Então, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária? Não são os desígnios de Deus isso, né? Então, para o objetivo providencial, portanto, é que deve entender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se acham animados dos mesmos sentimentos de bondade, de benevolência, de simpatia, de fraternidade, sem antagonismo, sem amor próprio, né? Sem essa coisa de zombaria. Né? E é isso. Então, da nossa parte é isso.
Muito obrigado à atenção de todos. A Uzi, muito obrigado pela oportunidade. E aqui nós encerramos os comentários do capítulo 29 do livro dos Médiuns, Reuniões e Sociedades Espíritas, segunda aula.